E aí, gente bonita? Hoje a gente fala então das equações do primeiro grau. A gente já conversou sobre as expressões algébricas, que são aquelas onde apareceram as letrinhas, e agora então a gente vai falar da equação. Só qual a diferença entre elas? Que na equação a gente tem a ideia da igualdade. Uma equação, então, é quando a gente tem uma igualdade entre duas sentenças matemáticas. Vamos para um exemplo para a gente começar melhor. Se eu perguntasse para vocês, um número mais uma unidade é igual a 4. Que número é esse? E resolver uma equação é justamente isso. É eu descobrir qual o valor da minha variável, que aqui ela também recebe o nome de incógnita, porque é o valor a ser descoberto, que vai tornar aquela minha sentença verdadeira. Ah, Sora, mas nesse teu exemplo é fácil. Um número mais 1 que dá 4 é 3. Não precisa de uma equação para isso. Calma, primeiro vamos entender a ideia, aí depois a gente passa para os casos mais difíceis. A gente vai comparar então, já que trabalha a ideia de igualdade, com a nossa balança. Vocês lembram, essa balança de pratos, ela só vai estar equilibrada quando os dois lados estiverem com o mesmo peso. E se eu alterar o peso em um dos lados, eu tenho que alterar exatamente igual no outro lado para que a balança se mantenha, certo? A gente vai considerar então essa ideia para as nossas equações. O que a gente tem aqui então? De um lado da balança, do lado esquerdo, eu tinha um peso x mais 1 quilo. Vamos considerar que era 1 quilo, né? A gente sabe que é mais uma unidade. Então, x mais 1 é igual a 4. Então, de um lado da balança eu tinha o peso x mais 1 quilo, do outro lado da balança eu tinha 4 quilos. A gente já viu, né? Que se eu mexer em um lado da balança, para que a balança continue equilibrada, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Ah, Sora, tá aí o que a gente tinha visto, ó. O peso x, ele é equivalente a 3. E, de fato, x é igual a 3 é a solução dessa equação. Ser solução de uma equação é ser aquele valor que, quando eu substituo ele na variável, as duas sentenças ficam verdadeiras. E se eu trocar o x por 3, 3 mais 1 é igual a 4. Fechou. Mais um exemplo. Se eu dissesse agora x mais 3, então o peso x mais 3 quilos, ele é igual a 5 quilos. Ah, Sora, é só fazer a mesma coisa. Tira 3 quilos de um lado e tem que tirar 3 quilos do outro, para que a balança se mantenha. Então, vamos lá. Tirei 3 quilos de um lado, só que agora a gente vai começar a fazer o registro. Tirei 3 quilos de um lado. Tirei 3 pezinhos de 1 quilo do outro lado. Quando eu faço mais 3 menos 3, eu tinha aqueles 3 pesos e tirei eles. Eu anulei, certo? Então, o que me sobrou? X, no lado esquerdo, sobrou o peso x, e ele ficou igual a 5 menos 3. O 5 que eu tinha menos os 3 que eu tirei. Resolvendo, x é igual a 2. Beleza. Então, agora, eu já tenho a solução da minha equação. E, de fato, trocando aqui o x por 2, 2 mais 3 é igual a 5. A minha sentença está verdadeira. Mais um exemplo. Dessa vez, a gente não vai desenhar a balança, mas a gente vai imaginar. De um lado eu tinha o x mais 2 quilos e ele é equivalente, né, igual a 9 quilos. Sora, é só tirar 2 do lado de cá. Ah, mas se eu tirar 2 do lado esquerdo, eu tenho que tirar 2 do lado direito, para continuar tendo a minha igualdade. Eliminei aqui, porque mais 2 menos 2 é 0. Me sobrou x igual a 9 menos 2. Ah, Sora, mas eu sei quanto é que é, eu não posso já colocar direto a resposta? Sim, a gente está trabalhando passo a passo. X é igual a 7. E trocando aqui, Sora, isso é tipo uma prova real, a gente trocar o valor que a gente achou para a equação lá no x e ver se deu certo? Sim, é tipo uma prova real. Então, trocando x por 7, 7 mais 2 é igual a 9. Beleza, resolvi minha equação. Sora, sempre vai ser x? Não, eu posso usar qualquer letra como variável. Lembra que a gente já falou sobre isso lá na aula de expressões algébricas. Se não assistiu, pode voltar lá e assistir. Ah, Sora, agora ficou um pouco mais complicado. Então, agora eu tenho o dobro de um número mais 3 unidades é igual a 11. Que número é esse? Reparem que esse 2 na frente do x, lembra que sempre tem uma operação de multiplicação. Então, ele está falando que é 2 vezes o x, o dobro do x. Então, desenhando na balança, 2 vezes o x mais 3 unidades é igual a 11 unidades. Sora, mesma coisa, a gente tem que tirar os 3 quilos. Então, tirei 3, fiz o registro aqui. Tirei 3 do outro lado, fiz o registro também.
que me sobrou? Do lado esquerdo, 2x. Do lado direito, 11 menos 3. Então, eu fiquei com 2x é igual a 8. Sora, mas a gente tem que achar x e não 2x. Tu tá com o dobro do peso que tu tinha. Tudo bem. A gente pode fazer a seguinte separação. Separei em 2 grupos, já que os pesos são iguais. Se eu dividir por 2, o outro lado da balança, metade fica para cada peso, certo? Vou fazer a representação lá na nossa equação da divisão por 2. Vocês lembram que o risco da fração indica uma divisão. 2x dividido por x, eu brinco que é 2x's. Tenho 2x's, vou dividir por 2. Fica 1x para cada um, né? Pensa lá no x, aquele hambúrguer, sabe? Então, 2x volta para a matemática. 2x dividido por 2 é 1 e 8 dividido por 2 é 4. Dessa forma, x é igual a 4, é a solução da minha equação, que a gente já tinha visto aqui na separação, né? E vamos fazer a prova real? 2 vezes 4 é 8, o dobro de 4 é 8, mais 3, 11. Fechou. Então, x igual a 4 realmente é a solução dessa equação. Sora, eu sempre vou achar uma solução só? Nesse caso, sim, porque a gente está trabalhando a equação do primeiro grau. Sora, como assim? Tem outros graus? Tem mais coisa? Sim, cada coisa no seu tempo. Mas já adiantando, o grau de uma equação vai falar quantas soluções ela tem. Então, se fosse uma equação de segundo grau, teria 2 soluções. Uma equação de quarto grau, teria 4 soluções. Mas isso deixa mais lá para frente. Por enquanto, a gente só precisa entender a nossa equação do primeiro grau, que está de ótimo tamanho. Mais um exemplo. O triplo de um número mais 4 é igual a 25. Então, 3x mais 4 no lado esquerdo da minha balança, igual a 25 no lado direito da minha balança. Dessa vez, a gente não vai desenhar, a gente vai imaginar. Preciso eliminar esse mais 4. O que eliminaria o mais 4? O menos 4. Mas se eu coloquei menos 4 no lado esquerdo, eu também devo colocar do lado direito. Ficamos, então, com 3x, aqui eu eliminei, igual a 25 menos 4. Resolvendo, 3x é igual a 21. Reparem que agora eu tenho triplo do x. Eu tenho 3x's. Para corrigir e descobrir o valor de um x só, eu preciso dividir agora por 3. Sora, sempre vai ser dividir pelo número da frente do x? Sim, porque isso vai fazer com que tu descubra o valor de 1x. E lembra que esse número da frente tem nome, né? Ele se chama coeficiente numérico. Então, dividir pelo coeficiente numérico nos dois lados, porque para manter o equilíbrio da balança, tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. 3x dividido por x é x, 21 dividido por 3 é 7. Então, 7 é a solução dessa minha equação do primeiro grau. 3 vezes 7 é 21, mais 4, 25. Fechou. Mais um exemplo. Sora, tu botou x dos dois lados, não quero mais. Calma. O que a gente vai parar para olhar aqui antes de começar a resolver? A ideia da balança se mantém. Tudo que eu alterar de um lado, eu tenho que alterar do outro também. Só que entra um detalhezinho aqui lá das expressões algébricas. Numa expressão algébrica, eu só posso juntar termos que são semelhantes. Então, o que a gente vai usar como convenção? Que aqueles termos que têm x devem ficar do lado esquerdo da minha equação. Aqueles termos que não têm x, ou não tem a variável, né? Seria o jeito certo da gente falar, porque não necessariamente vai ser x, vão ficar do lado direito da equação. Então, vamos ver quem está de intruso aí para a gente corrigir. Eu tenho esse menos 4 que deveria estar do lado direito. O que anula o menos 4? O mais 4. Então, eu vou adicionar 4 dos dois lados da equação. Eu tenho esse mais 3x, Sora, não tem mais. Tem, lembra quando o sinal não aparece? É porque o valor é positivo. Esse mais 3x do lado direito, que deveria estar do lado esquerdo. O que anula esse mais 3x? O menos 3x, sempre dos dois lados da equação. Vou reescrever, então, eliminando aqueles termos que já se cancelaram. Eu fiquei com 5x menos 3x, esse aqui eliminou, igual a mais 6 mais 4. Resolvendo, porque agora sim, eu posso juntar os termos semelhantes. De 5x's, eu tirei 3x's, ficamos com 2x. Gente, eu sei que não é esse o plural de x, tá? Fiquem bem tranquilos.
Mais 6 mais 4 é 10. Sora, deu o dobro do x, tem que dividir por 2 para achar um x só. Então, dividindo por 2, eu tenho que x é igual a 5. Sora, dá para fazer prova real nesse também que tem x dos dois lados? Sim, eu vou substituir o x aqui e aqui também. E os dois resultados precisam ser o mesmo. 5 vezes 5 é 25, menos 4 é 21. 3 vezes 5 é 15, mais 6 é 21. Como dos dois lados eu obtive a mesma resposta, então sim, 5 é a solução da minha equação. Mais um exemplo, então, para a gente encerrar a aula de hoje. 7x menos 1 é igual a 2x mais 14. De novo, aquela ideia daqueles termos que tem a minha variável. A gente deixa do lado esquerdo, aqueles termos que não têm a variável, a gente tenta colocar do lado direito, para poder juntar os termos semelhantes. O que a gente vai fazer então? Primeira coisa, esse menos 1, o que a gente vai usar para eliminar ele? Mais 1. Consequentemente, do outro lado, mais 1 também. O 2x, para eliminar ele, eu preciso de menos 2x. Lá do outro lado, também. Vamos reescrever sem aqueles termos que já foram cancelados. Ficamos com 7x menos 2x é igual a 14 mais 1. Sora, de novo, aqui eu posso já fazer direto, que eu sei que 7x menos 2x é 5x e eu sei que 14 mais 1 é 15. Pode. A gente só está vendo todo o passo a passo para que as nossas equações façam sentido, beleza? Então, juntando termos semelhantes, 7x menos 2x é 5x, mais 14 mais 1 é 15. Sora, mas deu 5 vezes o x, tu quer um x só. Divide por 5. 5x dividido por 5, 1. E 15 dividido por 5 é 3. Se vocês colocarem o 3 no lugar do x aqui e aqui, de novo, nós teremos o mesmo resultado. 7 vezes 3 é 21, menos 1, 20. 2 vezes 3 é 6 e mais 14, 20. Conseguimos a mesma resposta nos dois lados, acertamos a nossa equação. Certo, galera? É bastante novidade, mas o que precisa ficar dessa parte das equações? Primeiro, encontrar uma equação está falando de uma igualdade. Então, tudo que alterar de um lado da nossa balança vai ter que alterar do outro lado também. Segundo, a gente só pode usar termos semelhantes. Então, a gente vai ter que anular aqueles termos que não tem a variável ou que tem a variável, de modo que fique todo mundo que tem a variável no lado esquerdo, todo mundo que não tem a variável do lado direito. E depois é só a gente resolver. Chegou lá na última linhazinha da equação e um coeficiente numérico, aquele númerozinho que está na frente do x, não é 1, precisa ainda dividir os dois lados pelo valor do coeficiente numérico para descobrir o valor de um x só. Beleza? Agora bora praticar, né? Vamos procurar exercício de equações para treinar bastante isso e ficar bem craque. Beijo para vocês, até a próxima!